Dando continuidade aqui então, pessoal, na aula passada a gente fez algumas alterações aí, implementamos alguns métodos, né? E fizemos um teste, buscando um usuário pelo ID, porém ele retorna um valor nulo porque não existe nenhuma instância salva no nosso banco de dados. Então o que nós vamos fazer nessa aula é implementar algumas instâncias para a gente realizar alguns testes. Vamos voltar aqui no nosso projeto, então. Aqui em Resources, eu vou criar um novo arquivo, new file, que eu vou chamar de application tracinho local.properties, tá bom? Então aqui vai ser o properties do nosso perfil de teste, o perfil local. Aqui dentro eu vou dar um Ctrl V com algumas configurações do H2, tá bom? Essas configurações a gente já viu em aulas anteriores, tá certo? Então essas duas linhas a gente está habilitando o H2 para ser acessado lá no nosso navegador. Aqui a gente está adicionando a URL de acesso ao nosso banco. Aqui a gente está adicionando o usuário e senha está vazia mesmo, o driver de ligação, e aqui a gente está habilitando o SQL para ser mostrado aqui no nosso console. Essas são informações que a gente já obteve no curso anterior, tá bom? Nas aulas do curso anterior a gente já viu isso, perfeito? Então vamos salvar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui no pacote principal eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar de config. É o pacote de configuração. Dentro dele eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de local config. É a configuração do nosso perfil de testes. Então aqui eu tenho que colocar a anotação configuration, visto que é uma classe de configuração, e a anotação profile, que ele vai ser o perfil local, tá bem? Então eu adiciono desse formato aqui, olha, entre aspas, entre parênteses, o nosso nome do nosso perfil. Eu vou criar aqui um método public, ele vai retornar um void, eu vou chamá-lo de startDB, que vai startar o nosso banco de dados, a nossa database, e vou colocar a anotação bin para ele subir sempre que esse perfil estiver ativo, tá bom? Então aqui dentro eu vou fazer assim, ó, user, deixa eu trazer o import, u1, vai receber um new user, e aqui eu já vou passar alguns parâmetros. Primeiro parâmetro é o ID, eu vou passar nulo, porque quem vai gerar é o banco. Quando nós informamos lá no generated value a identity, que é o banco que vai ficar responsável pela criação do ID. Vou passar aqui um segundo parâmetro, que é o nome, que eu vou passar como Valdir. O terceiro parâmetro vai ser o e-mail, valdir@mail.com. E o quarto parâmetro é aquela senha poderosa, né? Senha 123. Então, beleza. E eu vou criar aqui mais uma instância de um usuário. Eu vou colocar Luiz, tá? luiz@mail.com e aquela senha pesada também. Então, aqui o usuário é o usuário 2. Para mim persistir essas informações, nós já sabemos que é o JPA que vai fazer isso para a gente. Então, eu preciso de uma instância aqui. Eu vou colocar auto-wired private user repository. Essa interface aqui que possui os métodos lá para a gente, né? Então, aqui deixa eu fazer assim, olha, eu vou chamar o meu repository.saveAll, eu vou salvar uma list aqui do pacote Java útil of, uma lista de, né? Daí eu vou passar o usuário 1 e o usuário 2, aqui, ponto e vírgula, vamos salvar aqui. Aí aqui no meu application.properties eu vou colocar spring.profiles.active, ele já identifica que a gente tem um perfil local aqui. Salvando, é só recompilar o projeto e verificar se ele vai subir para a gente esse método aqui e realizar esse código que nós adicionamos aqui, tá bem? Então vamos lá, vamos aguardar ele carregar aqui, tá carregando, beleza, subiu aqui bonitão para a gente, olha só, já mostrou aqui o SQL sendo gerado, perfeito, tá na porta 8080, Tomcat ali, né? Então eu vou voltar aqui pro post, mas eu vou dar um send. Eu sei que o primeiro usuário é o Valdir, ele já trouxe. O segundo usuário deve ser o Luiz, então vamos dar um send aqui. Ele trouxe o Luiz. E o terceiro usuário que não existe deve ser nulo. Ele trouxe nulo, perfeito? Então o que acontece? A gente criou o perfil de teste aqui, né? Ele sobe com a carga inicial aí do banco pra gente, facilitando o nosso trabalho de testes. Deixa eu só aumentar aqui a minha fonte, pessoal, porque ficou meio ruim para vocês, né? Então essa aqui é o código implementado, tá bom? Deixa eu só ver aqui no meu IntelliJ, Preferences, deixa eu ver se ele está com a fonte 14. Tá com a fonte 14 aqui. Acho que a fonte 14 já é uma fonte tranquila para o pessoal ver aí. Em General, deixa
Deixa eu ver aqui nesse fonte aqui também. Ele está com a fonte 14. Beleza, então vamos cancelar aqui. Já dá para vocês verem aí com a fonte 14, né? Bom, vamos fazer aquele commit então. Adicionamos o perfil de testes aqui, ó. Perfil de testes. Beleza? Fiz o commit aqui, adicionou essas informações. Aí a gente tem que verificar o seguinte, olha só. Quando eu não encontrar um usuário, não quero retornar um valor nulo. Eu quero retornar uma exceção. Quero lançar uma exceção. Então aqui no nosso services, eu vou criar o subpacote aqui exceptions, beleza? Dentro do exceptions eu vou ter a exceção de object not found exception, tá bem? Beleza? Vamos adicionar aqui. Esse cara aqui ele vai estender aqui, ó, extends o runtime exception. Aí esse runtime exception aqui, ele tem um construtor onde recebe aqui uma mensagem e um construtor que recebe uma mensagem e a causa do erro. De início eu vou pegar só esse construtor aqui, porque daí a gente já consegue utilizar aqui a estrutura do runtime exception, facilitando o nosso trabalho, tá bem? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Agora, aqui no meu user service MPL, ao invés de retornar nulo, se ele não encontrar, eu vou retornar aqui or else throw, vou lançar uma exceção aqui, chama aqui uma função anônima, né? E aqui eu vou lançar um new object not found exception do nosso pacote, tá bem? É esse cara aqui, ó, BR com dicas de um dev. Então aqui eu passo a mensagem para ele, objeto não encontrado. Beleza? Então essa é a nossa mensagem personalizada. Olha só, eu vou salvar, vou recompilar aqui, stop, deixa ele subir o projeto pra gente novamente aqui, subindo aqui, deixa eu só expandir aqui, beleza? Subiu o projeto aqui então, vou voltar aqui e vou fazer a requisição. Quando eu dar um send aqui, olha só, ele deu um internal server error, ele não trouxe a mensagem pra gente. Por que que ele não trouxe? Porque a gente não está tratando aquela mensagem. Mas se você ver no log, olha só, ele trouxe aqui no log objeto não encontrado, tá vendo? Ele lançou a exceção object not found exception, a nossa exceção aqui. Só que ele apresenta um 500 aqui porque a gente não tem um tratamento para essa exceção. A gente precisa tratar essa exceção aqui e a gente trata de uma forma personalizada também. Então vamos lá, como a gente vai tratar isso? Aqui no nosso resources, eu vou criar aqui também um subpacote aqui que eu vou chamar de exceptions, beleza? Esse exceptions aqui, ele vai ter aqui uma classe chamada standard error, beleza? Que é um erro padrão, geralmente a gente utiliza desse formato. Deixa eu só dar uma expandida aqui no tamanho da letra. Deixa eu só fechar esse cara aqui. Ótimo, pessoal. Então aqui a gente tem um standard error. Se você notar o seguinte, um erro padrão aqui pra gente é mandar o timestamp, o momento que ocorreu aquele erro. Então a gente pode pegar aqui o timestamp, ele é um local date time. Então, voltando aqui, a gente vai adicionar aqui para esse cara private local date time aqui, que é o timestamp, ponto e vírgula. Lembrando, pessoal, que isso tudo a gente já aprendeu nas aulas do curso anterior, tá bom? Então por isso que eu não estou dando muito detalhe, isso a gente já viu no curso anterior. Se você fez, você sabe que nós estamos implementando. Ele tem um status, que é um integer. Então aqui private integer status, beleza? Ele tem aqui também o error. Então private é uma string, né? Error. E ele tem aqui por final o path que aconteceu aquele erro, né? Em qual endpoint, qual path daquele endpoint que aconteceu aquele erro, que é no user/3. Então aqui private string path, ponto e vírgula. Aí a gente adiciona aqui para esse cara aqui um getter e um setter também, adiciona aqui um allargs constructor para a gente poder utilizar esse cara aqui em outras classes. Então nós temos o standard error. Agora eu vou criar aqui uma nova classe que vai ser o nosso resource exception handler, que é o manipulador de exceções da nossa camada de recursos, tá bem? Esse cara aqui vai ser um controller advice. Vamos colocar aqui controller advice. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um public response entity do tipo standard error,
E aqui a gente vai chamar o nosso Object Not Found. Eu vou chamar de Object Not Found esse nosso método, beleza? Aqui em cima nós precisamos colocar então a notação Exception Handler, né? E qual é a classe que ele vai manipular? Vai ser do Object Not Found Exception do nosso pacote, .class, tá bem? Aí aqui a gente informa que a gente vai receber um Object Not Found Exception, que eu vou chamar de EX, e um HTTP Servlet Request, que eu vou chamar de Request, tá bom? Deixa eu só expandir um pouco aqui, fechar aqui essa classe, acho que eu expandi muito. Beleza, então recebemos aqui esse cara. Vamos lá, então aqui eu vou colocar assim, ó, standard error, vai receber um new standard error, aí eu vou passar os parâmetros, o momento que aconteceu esse erro é o momento atual, local date time.now, beleza? Ele vai pegar o momento atual, aí ele quer o status do erro, que é um http status, esse cara aqui, ponto not found, ponto value, e a gente vai pegar o valor do status do erro, a mensagem de erro que ele espera, que é o ex.getMessage, a gente consegue pegar desse cara aqui, e por fim o path, né, que é o request.get context path, deixa eu só me verificar aqui, request.get request URI, esse cara aqui, tá bom? Então só para ficar melhor a visualização aí para vocês, olha só, ficou desse formato aqui, certo? Beleza, pessoal, então aqui, olha, agora é só a gente retornar esse cara aqui. Então, vamos retornar esse cara aqui, eu vou dar um... Opa, volta aqui. Ah não, a gente tem que pôr um ponto e vírgula aqui, né, me desculpem. Return response entity ponto, aí a gente coloca um status agora, um http status ponto not found, e aqui no corpo da nossa resposta a gente passa o nosso erro, tá bem? Que nós acabamos de instanciar aqui, a gente vai retornar para o usuário. Salvamos aqui então, temos agora então um manipulador de exceções aqui para nossa camada de resources. Agora eu vou restopar nosso projeto então, vamos aguardar ele subir aqui novamente. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo um pouco mais rápido, porque o foco desse curso em si é mais testes unitários, testes de cobertura, mas a gente não consegue passar por cima disso tudo aqui. A gente tem que implementar isso para a gente poder depois ir testando tudo, tá bom? Então, beleza. Vou fazer o teste aqui agora. Vou chamar o usuário 1, ele existe, beleza? Trouxe aqui o usuário 2, ele existe, beleza? E o usuário 3 agora, olha, mandei, olha lá, trouxe agora um 404 not found, o momento em que aconteceu essa chamada, né, esse erro, o status 404, o erro que nós setamos lá, objeto não encontrado, e o path em que ocorreu esse erro, certo? Então, nós temos aqui um tratamento de exceções de maneira personalizada. Então, aqui eu vou colocar, vou selecionar todos aqui mesmo e vou colocar aqui tratamento de exceção para objeto não encontrado, beleza? Então, acho que basicamente para essa aula, pessoal, a aula já está bem longa, né? Está bem cansativa. Eu não vou dar mais continuidade, na próxima aula a gente vai implementar aí padrão DTO, perfeito? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula aí, eu aguardo vocês para a próxima aula. Forte abraço, até mais!